Ciências da natureza, correção da lição de casa. Sai da tela. Agora eu fiz um texto. A questão C era pessoal, então vocês têm que mandar, né? Vou corrigir lá no e-mail. Página 358. Observe as imagens e indique com a letra R se a transformação for reversível e com L se a transformação for irreversível. Então, a deformação da mola, ela é reversível. E se eu solto ela, ela volta ao normal. A fundição, o derretimento de ferro, também é reversível. Eu derreto, ele volta a ser. O cozimento do ovo é irreversível. Eu não tenho como colocar ele de novo dentro da casca. E o derretimento do picolé é reversível. Pro, Oi. a bolacha, quando você come, é reversível ou irreversível? Bolacha? Irreversível. Irreversível. Como você vai montar ela de novo? Você vai enfiar a mão lá dentro para pegar a Qualquer tipo bolacha. de coisa que você coma, mesmo que você mastigue e guspa novamente, não tem como você montar ela novamente. Então, meu texto tá certo, Tá? E o derretimento do picolé ele é reversível. Se eu colocar ele num copo e derreter e colocar ele no freezer novamente, ele vai congelar de novo. Coloquem o correto. 3. Desenhe a seta nas transformações reversíveis, né, que são as duas setas, e uma seta só nas transformações irreversíveis. Então, copo de vidro e vidro quebrado, ele é irreversível. irreversível. Não tem como eu arrumar ele. Blusa molhada ou blusa seca, Quer dizer, reversível. reversível. Se eu molho, eu consigo secar ela. Se ela tá seca, eu consigo molhar. Gelo ou água fervendo é Reversível. Não, é irreversível. reversível. Eu consigo fazer o gelo novamente, Davi. Se eu derreter o gelo num copo e colocar ele novamente no potinho, eu consigo formar o gelo novamente. Com a mesma água. Escrevo gelo e agora fervendo, aí não é irreversível. Então, mas se eu ferver a água e colocar ela dentro num potinho, ela vira gelo. Se eu pegar a pedra de gelo, colocar na água, ela vai ferver. Se eu colocar aquela mesma água dentro do potinho novamente, ela volta a ser gelo. Ovo cru e ovo frito. Irreversível. Irreversível. Depois que eu quebrei, eu fritei, não tem mais como voltar atrás. Panela quente, panela fria. Reversível. 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 Posso esquentar a panela e esfriar que ela vai continuar a mesma coisa. Arroz cru. É reversível. Irreversível, muito bem. Se eu cozinho ele, não tem como ele voltar a ser cru mais. Papel inteiro e papel queimado. Irreversível. 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 Depois que eu queimo o papel, já era. Leite fresco e queijo fresco. Também irreversível. Nossa. Se eu transformar o leite em queijo, não tem como tirar o leite novamente. Nem se bater. Aí é irreversível. Proponha uma transformação irreversível com os mesmos elementos das transformações reversíveis da tabela a seguir. Lê. Frango cru, frango congelado. Eu posso fazer frango cru ou ativa o som, Letícia.
frango, sim. Eu posso colocar aqui frango cozido. Eu posso colocar frango frito. Eu coloquei frango frito. Frango frito pode ser também. Nessa atividade, ele está falando aqui, ó, que o frango está cru, ele está congelado. Eu pego um frango cru, eu posso cozinhar ele, eu posso fritar. É o que eu posso fazer com o frango. Ok? Garrafa cheia ou Vazia? vazia já está aqui do lado. Furada. Gelada? Isso. Garrafa furada. Dá Furada. melhor. Quebrada. Nossa, eu coloquei furada. Eu não consigo fazer um furo numa garrafa de vidro, vamos dizer assim. Vou tentar fazer um furo, ela vai estraçalhar. Na de plástico eu até consigo colocar, mas coloca essa daqui, tá, Davi? Arruma aí, por Mas se favor. for a de plástico, aí cair com tudo. Aí ia quebrar. A de plástico é difícil quebrar. É mais fácil amassar. É, ela dá uma amassadinha. Tá? Arruma para mim, Davi, por favor. Tira a furada e coloca a quebrada. Água fresca. Água fresca, gelo. O que eu posso fazer com uma água fresca? Água. Água Não, quente. não. Água suja. Água suja. Oh, copiaram eu. Com Uma água suja. fresca, o que eu posso fazer para tomar? Arroz. Água suja. Posso tomar água Tomar. suja? Professor, quente, água quente. Oi, Marcos. Pode tomar. Aí se, tipo, cair água em cima na terra, aí vai ficar toda suja. Aí vira terra. Aí fica uma lama. É, mas coloca aí, suco. O que você ia falar, Marcos? Oxi, suco? Que página é? 359, correção na lição de casa. Carne crua, carne congelada. Carne crua ou carne? Cozida. Carne assada. Aqui a mesma coisa. Posso colocar carne cozida ou carne assada. Calça limpa, calça suja, calça limpa. Molhada. Rasgada. Calça molhada. Calça molhada, calça rasgada. Que lê? Eu botei rasgada, professora, pode ser? Molhada ou rasgada, pode ser. O que você Não colocou, pode. Letícia? Calça queimada. Pode. Eu posso... Não. Professora, Oi, Lê. posso pensar no som? Ó, presta atenção. Camisa Molhada não queimada. pode, tá? Quê? Molhada não pode. São transformações irreversíveis. A molhada eu posso mudar. Rasgada. A molhada ela pode secar, tá? Então arruma aí. Então o frango, se eu cozinhar ele não pode voltar a ser cru. Se a garrafa, se eu quebrá-la, não consigo arrumar. A água, se eu fizer suco, não consigo transformá-la em água novamente. A carne, se eu assar, não tem como deixá-la crua. A calça, se eu rasgar, não tem como eu arrumar ela mais. A não ser costurar, mas não vai ficar a mesma coisa. Presta atenção, Letícia. Fala isso, professora, que tá muito Letícia. Camisa molhada. Camisa seca. Seca é reversível. Não, camisa furada. Sem ser rasgada, né? Furada, vai. Furada, camisa pintada. Coisas que não tem como voltar atrás. O que você ia falar, Marcos?
Eu ia falar que... Nada. Esqueci. Então, ó, Marcos, página 358. Corrija aí rápido. Na mola, coloco R. Na fundição de ferro, R. No ovo, I. E no derretimento do picolé, R. Transformação reversível. Arrumou? Uhum. 3. Letra A, uma setinha só. Na B, 2 setinhas. Na C, 2 setinhas. Na D, 1. Na E, põe 2 setinhas, uma para frente e uma para trás. Na F, 1. Na G e na H, 1. Questão 5, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta apenas transformações reversíveis. Qual a alternativa correta? B. A C. A C. Alternativa correta, C de casa. A B não pode, o botão de rosa, depois que ela abre, não tem como fechar. Tá. A D, lençol limpo e lençol sujo, lençol inteiro, lençol rasgado. Rasgado não tem como eu reverter ele. A E, carne crua inteira, carne crua picada. Se eu picar, como que eu junto ela? Como que eu deixo ela inteira novamente? Certo? É isso que vocês têm que pensar. Se eu fizer uma determinada coisa naquele objeto, ele vai voltar ao seu normal? Se o papel, por exemplo, ó, eu amassar, aí eu abrir ele e passar a mão assim, ele vai voltar a ficar inteiro? Não. Ele volta a ficar inteiro, só que ele fica amassado. Mas ele não está rasgado. Certo? Se eu rasgar, tem como eu colocar de novo ele voltar a ser o que era? Não. Eu posso pôr o durex ou uma cola, mas eu sei que ele está rasgado e não vai ser a mesma coisa. Tá? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Para objetos reversíveis ou irreversíveis. 6. Assinale a alternativa em que apresenta apenas transformações irreversíveis. Questão B. B de bola. A, carne crua congelada, carne crua descongelada e carne crua em carne assada. A C já não tem mais como voltar atrás. A B, carne crua inteira em carne, carne crua picada e carne crua em assada. A C, eu jogo o suco, então não tem como ela voltar a ser. Arroz seco e arroz lavado, arroz seco e arroz cozido. E E, lençol limpo e lençol sujo e lençol inteiro em lençol rasgado. Alternativa correta, B de bola. Coloquem o correto. Página 360. Também fiz. Tipos de misturas. Lê para mim, Rafa. Tipo, a mistura de matérias faz parte Materiais. de materiais faz parte de nossas vidas.
arroz com feijão, leite com achocolatado, água e sabão, entre tantas outras. Assim, dizemos que mistura é a união ou contato de duas ou mais substâncias. Na natureza, a maioria dos materiais é composta por uma mistura de outros materiais ou substâncias. As rochas, os solos e a água do mar, por exemplo, são misturas de diferentes substâncias. Compare os esquemas de mistura a seguir. Então, se eu misturar o açúcar com a água, olha a cor que fica. Ele muda a cor? Não. Não. Bem pouquinho. E se eu misturar a areia com água? Não muda, mas dá para ver areia. A água continua a mesma e a areia está no fundo do pote ou do copo. Certo? Só que já dá uma diferença na cor. Já consigo ver a areia. O açúcar aqui eu consigo ver? Não. Não. Então, tem determinados produtos que misturados eu não consigo ver. Vitória, lê para mim. Quando misturamos um pouco de açúcar ou de sal em um recipiente com água, eles se dissolvem e enxergamos a mistura com um aspecto uniforme. Ou seja, observe apenas uma fase, embora existam diferentes substâncias misturadas. Esse tipo de mistura recebe o nome de mistura homogênea ou solução. Por outro exemplo, de solução é a mistura de água e álcool. Por outro lado, pode parar. Então, aí, pessoal, essa mistura homogênea é quando eu faço a mistura, só que ele não muda de cor. Então, se eu jogar o sal na água também e misturar bem, eu não consigo perceber o sal. Certo? Eu não tenho mais como separar a água do sal ou a água do açúcar. Então, essa mistura é conhecida como homogênea ou solução. Por outro lado, quando colocamos areia em um recipiente com água, a areia não se dissolve. O açúcar e o sal se dissolvem na água, então por isso que a gente não consegue ver ele. A areia não se dissolve, então ela vai lá para o fundo do pote, do copo, da onde ela estiver. Na praia, a água fica misturada com a areia? Aonde que fica a areia na praia? Em cima da água? No meio? Embaixo. Tá? Porque ela não se dissolve na água. Então, sendo possível, né, no caso da areia, sendo possível enxergar as duas substâncias colocadas em contato. Então, nós conseguimos ver aqui, ó, a água e a areia. Neste caso, temos mistura heterogênea, em que a água e a areia formam as duas fases dessa mistura. Outro exemplo de mistura heterogênea é a mistura de água e óleo. Se eu misturar a água com óleo, ela vai dar a mesma coisa. A água fica em cima e o óleo, eu vou conseguir ver ele também. Certo? Então, quando eu misturo, quando ela dissolve na água, ela é conhecida como homogênea. Quando ela não dissolve na água, ela é conhecida como heterogênea. Conseguiram entender? Conteúdo de prova. Eu pego um copo de água, Lê. Todo pozinho, toda coisa de pó, assim, que eu jogar dentro. Se ela dissolver, se ela sumir na água, ela é conhecida como homogênea. Tá? Então, eu pego um potinho, joguei lá alguma coisa dentro. Aquele produto que eu joguei ali dentro sumiu,
ele dissolveu na água, ela é conhecida como homogênea. Certo? É o nome que ela recebe. Agora, se eu jogar alguma coisa na água, ela não dissolver, ela for lá para o fundo, ela é conhecida como heterogênea. Certo? Homogênea dissolve, heterogênea não dissolve na água. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Então, são 4 coisas que vocês têm que gravar na cabecinha de vocês, esse conteúdo de prova. Tá? Coisas irreversíveis ou reversíveis. Tá? Reversível, quando ela volta a ser o que era antes. Irreversível, quando ela não volta a ser o que ela era antes. Homogênea é quando o produto se dissolve na água. Heterogênea é quando não se dissolve na água. Ok? Coloca a data, página 361. As misturas podem envolver substâncias em diferentes estados físicos da matéria, sólidos, líquidos ou gasoso. O ar que respiramos, por exemplo, é uma mistura de diferentes gases. Veja outros exemplos a seguir. Então, aí tem vários copos. São corante sólido ou líquido em água. Líquido forma uma mistura homogênea. Certo? Ele mudou a cor aqui, porém, eu não consigo ver a diferença. Tá? Ele foi diluído na água. A mesma coisa o suco. Se eu jogar o pozinho no suco e mexer bem, o que vai acontecer? Ele mistura na água. Certo? Então, ele é uma mistura homogênea. Ele vai mudar a cor, tá, da água, porém, eu não consigo ver a diferença. Aqui, ó, eu ainda não mexi. Okay? Ele só colocou o produto lá, ó, não mexeu. Então, ela foi descendo, aí ela vai misturando, ó. Mexendo, 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 até ela ficar assim. A areia, se eu colocar areia na água, mexer, 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 ela vai misturar, porém, depois ela vai descer para o final do copo. Ela não se dissolve, tá? Neste caso aqui, ela se dissolveu. Então, ela ficou tudo misturada, tá? Eu não consigo ver a diferença da água ou a diferença do produto que foi jogado aqui dentro. Vini, para você que entrou agora, nós estávamos falando sobre mistura homogênea e mistura heterogênea. Tá? Homogênea é quando o produto se dissolve na água. Por exemplo, se eu pegar um copo de água, colocar açúcar ou sal e mexer bem, o açúcar ou sal some. Tá? Ele fica uma coisa só. Então, é uma mistura homogênea. Tá? Quando o produto se dissolve, igual o suco. Se eu jogar o pozinho de suco e mexer bem, ele vai se dissolver, ele vai mudar a cor da água, porém ele é uma mistura homogênea. Agora, se eu jogar algum produto numa água, uma areia ou um óleo, por exemplo, a areia vai acontecer isso aqui, ó. Ela vem para o fundo do pote. Mesmo que eu mexa, chacoalhe, ela vai misturar na hora, mas depois ela vai abaixar. Tá? Então, ela é uma mistura heterogênea. Então, tudo que ficar boiando por cima da água ou no final do copo, ela é heterogênea. Tudo aquilo que se misturar, mesmo que mude a cor da água, mas que eu não consiga ver a diferença, ela é homogênea. Ok? E ali embaixo... Eu posso ir no banheiro? Espera só um pouquinho. Lá embaixo, pó de giz sólido em água líquido forma uma mistura heterogênea. Então, ó, se eu jogar um pó de giz, aquele giz que a gente escrevia na lousa, sabe? Olha o que vai acontecer. Na primeira imagem eu joguei, na segunda eu misturei bem, tá? Ele ficou misturado, mas olha o que ele aconteceu depois. Ele ficou separado, um pouco em cima e um pouco embaixo. Tá? Então essa aqui é heterogênea. Vai lá, Luan, rapidinho. Certo, pessoal? Então aqui, ó, joguei o líquido, mexi. A mesma coisa que se eu fizer isso com areia.
Ali ela vai dar essa impressão, porém depois ela vai descer tudo para o final. Tá? O pó de giz, a mesma coisa. Página 362. Coloquem a data. Nem sempre as fases de uma mistura heterogênea podem ser percebidas a olho nu. O leite, por exemplo, parece ser uma mistura homogênea. O leite que vocês bebem, sabe? Não parece que tá tudo misturado ali, parece que é uma coisa só? Quando vocês olham assim? Mas, na verdade, se você pegar o auxílio de um microscópio, é possível perceber gotículas de gordura em suspensão. Quando aquecemos o leite, o calor faz com que essas gotículas de gordura se unam, formando a nata. Tá? Então, eu tenho o leite, em cima dele, eu vou ter várias bolinhas, vamos dizer assim. A gordura vai ser várias bolinhas, que é difícil eu conseguir ver com o meu próprio olho. Eu preciso da ajuda de um microscópio para ver isso. Agora, quando eu fervo o meu leite, quando eu coloco esquenta, ele ferve, aí ele forma aquela nata. Não forma aquela pelinha em cima? Vocês já perceberam isso ou não? Então, qualquer dia vocês pedem para a mamãe colocar um copinho de leite numa caneca e ferver ela no fogão. Não vão fazer isso sozinhos. Professora, eu tenho agonia de leite. Presta atenção, ó. Não vão ferver leite sozinhos, porque o leite vai subir e vai queimar vocês. Tá? Tem que ser com a ajuda do papai ou da mamãe, ou de um adulto. Aí vocês pedem para ferver e vocês vão ver uma nata, tipo uma pele. Assim, que tem que coar numa peneirinha, e aí aquela pele são as gotículas de gordura que tem no leite. Ah, professora, eu sei que esse negócio é tipo um papel, eu não gosto. Então, aí você tem que coar. Então, você esquenta o leite, depois você põe a peneirinha e coa. Tudo aquilo que fica ali é a solução, ou seja, são as gotículas de gordura que tem, que o leite não é homogêneo. Tá? Ele é heterogêneo, porque ele tem essa substância separada, por mais que a gente não veja. Tá? Então, tem muita coisa que a gente toma e a gente acha que é homogêneo, mas, na verdade, é heterogêneo. Ok? E aí, leia o texto a seguir. Em Manaus, no estado do Amazonas, ocorre o encontro das águas no Rio Negro com as águas do Rio Solimões, provocando um fenômeno conhecido popularmente como encontro das águas. O Rio Negro tem grande quantidade de matéria orgânica dissolvida na água, o que lhe confere uma cor escura, quase preta. O Rio Solimões tem a água mais fria e muito barrenta, apresentando cor marrom. Essas são algumas das diferenças que fazem com que as águas desses rios corram lado a lado, sem se misturar. Isso só ocorre quase 10 quilômetros depois de onde elas se encontram inicialmente. Por essa razão, há quem considere que o rio Amazonas não começa onde as águas do rio se encontram, mas sim onde elas efetivamente se dissolvem e passam a ter uma coloração uniforme. O rio Amazonas não é o único que apresenta este fenômeno, que pode ocorrer em todos os lugares, onde as diferenças entre as águas dificultam sua mistura homogênea imediata. Então, se eu pego um mar e um lago com água doce, ela demora para se misturar. Tá? É a mesma coisa entre esses dois rios que ele está falando aí, o Rio Negro e o Rio Solimões. Tá? Então, eles ficam lado a lado, aí com o decorrer do tempo, eles acabam se misturando. Tá? Mas não é imediato. Juntou, misturou, igual a água e o açúcar. Ok? E aí, na página 363, põe a data P/C.
para casa? Sim, senhora. Ah, eu não entendi essa questão. Nem eu coloquei mais ou menos o que eu achava. Agora responda o que se pede. De acordo com o texto, qual é o tipo de mistura que acontece no fenômeno conhecido como encontro das águas? É uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? A hora que elas se encontram. Tá? É isso que vocês vão dizer. Se ela é homogênea, se ela é heterogênea. E por que que é essa resposta que você deu? Tá? A hora que elas se juntam, a hora que elas se encontram. Elas vão se misturar já de imediato ou elas vão correr uma do lado da outra separado? Tá? Se vocês colocarem que ela é homogênea, vai ter que explicar o porquê. Se você colocar que ela é heterogênea, o porquê que ela é heterogênea. Entendeu, Gabi? Vai ler o texto novamente, tá? Para conseguir fazer essa questão. Lê o texto, ele vai estar praticamente dando a resposta. No momento em que os dois rios se encontram, eles já se misturam, as águas, tá? Ou eles demoram para se misturar, eles andam um lado do outro. Lembrando, a mistura homogênea é aquela que dissolve uma na outra. Por exemplo, o açúcar se dissolveu na água, e a heterogênea é quando ela não mistura, quando cada um fica no seu canto. Certo? A hora que você lê o texto novamente com calma, você vai achar a resposta. Aí na página 364, o Rio Negro é escuro porque tem grande quantidade de matérias orgânicas em suas águas. E o Rio Solimões é marrom porque tem as águas bastante barrentas, ou seja, tem bastante barro. Podemos dizer que cada um desses rios é também uma mistura, mesmo antes deles se encontrarem. Ou seja, o Rio Negro, ele é misturado com alguma coisa ou não? E o Rio Solimões, ele é misturado com alguma coisa? O próprio nome já está falando, ó, que ele é marrom por conta das águas barrentas. Tá? Então, a resposta aqui, podemos dizer que cada um desses rios é também uma mistura, mesmo antes deles se encontrarem? Sim. Vocês vão ter que me dizer o porquê. Certo? Tudo isso é para casa? Tudo isso é para casa. É fácil. Homogênea, quando se mistura com alguma coisa. Certo? Heterogênea, quando eles não se misturam. Quando a água fica em cima, a areia fica embaixo. Ou fica boiando aqui na água e não desce. Ok? C. Após 10 quilômetros do encontro das águas, o rio Amazonas ainda é mistura? De que tipo? Explique a sua resposta. Então, você vai ter que me dizer se ele é mistura, de que tipo de mistura que ele é, se é homogênea ou não, e explicar a sua resposta, o porquê que você colocou essa resposta. Certo? A 2. Identifique o tipo de mistura representado nas imagens a seguir, indicando o número de fases e seu respectivo estado físico. Então, a água gasificada com gelo. Vai ter que me dizer qual é o tipo. Homogênea ou heterogênea. Tá? Se ela mistura na água ou não. A pedra de gelo, não quando ela derrete. Na hora que você coloca a pedra de gelo, você tem que me dizer se ela está misturada com a água ou não. O número de fases do estado físico. Essa daqui vocês podem deixar, tá? Esse número de fases de estados físicos, vocês não precisam fazer se não conseguir. Aí eu explico para vocês na próxima aula. Tá? Vocês só vão me dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Certo? Aí na 365, a mesma coisa.
tá? Se elas são homogêneas ou heterogêneas. E na 3, observe a imagem e responda, escolha uma alternativa aí. Tá? Então, na questão 2, esse número de fases e estado físico, se vocês não conseguirem fazer, pode deixar em branco, ok? E aí, na próxima aula, eu explico para vocês direitinho. Quem conseguir fazer, ok. Certo? Uhum.